profit acaba sendo o astro principal dessa história. E o que nós temos aí? Só o fato dessa expressão, triple bottom line, ter sido cunhada a partir de um livro, olhem só, atentem para o nome do livro que eu traduzi de uma forma bastante livre, Os Canibais Usando Talheres. É a tradução do livro Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of the 21st Century Business, justamente dos negócios. É do John Elkington, de 1998. Quando nós pensamos que o conceito saiu de um livro, Canibais Usando Talheres, o que será que nós temos na realidade? Que mito é esse? Ou que realidade é essa? Há que se estabelecer um novo, seria mesmo novo, conceito estrutural, levando em conta as performances ecológica e social, além da financeira. Pensemos, como bem lembrou Perazzo, não em benemerência ou filantropia, mas em coordenar interesses, com foco em uma sobrevivência ampla, ao invés de mera e tão somente maximizar lucros. Em resumo, busca-se equilíbrio para sobreviver, de todas as formas, social, empresarial, individualmente. Geramos aí muito mais dúvidas do que certezas, por isso que as perguntas dos internautas vão ser muito, muito enriquecedoras. Não é sem propósito um dos principais motos escolhidos, e eu gostei muito de poder eleger esse encerramento para minha fala, escolhidos pela Autovision, que é uma empresa criada justamente nesse foco de sustentabilidade pela Volkswagen, para ela própria e para o entorno onde ela atua, a partir justamente da manutenção do triple bottom line, citando o filósofo grego Sócrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß, ou seja, tudo que sei é que nada sei. Interessante começar a partir daí. E eu gosto da ideia da Folk está tendo essa ideia. O grande desafio de viver em um universo em transformação é justamente esse. Obrigado, Rosa. Você expandiu o tema para a China e para a Grécia. Eu gostaria agora de ouvir o nosso lado japonês da versão, Tokimori. Vamos falar de um assunto um pouco mais pragmático, que é a área de produção, a área produtiva. Concordando com os colegas de que uma empresa sustentável é um mito, mas de qualquer maneira o que a gente tem que considerar é o seguinte: existe uma gama considerável de avanços que nós estamos observando, principalmente na área produtiva. A primeira delas, que eu poderia citar, é a questão da automação. Veja, quando nós analisamos o processo produtivo, há 20 ou 30 anos atrás, analisamos outro, nós estamos diante de uma nova realidade completamente diferente. Principalmente numa questão, os trabalhos mais sacrificados estão sendo substituídos pela automação automaticamente. Eu me recordo muito bem que há 30 anos atrás, na hora que nós fomos introduzir a primeira mulher na ferramentaria, numa ferramentaria, todo mundo disse, é uma loucura, a mulher não tem condições de fazer isso. Hoje não, com as máquinas modernas, isso é uma realidade em todas as empresas. Então essa questão da automação trouxe uma mudança radical dentro do processo das empresas. Uma outra questão que nós não podemos esquecer, que a própria legislação hoje obriga as empresas a uma série de compromissos. Como a questão da contaminação do meio ambiente, do solo, etc. Hoje existe todo um processo nesse sentido. Agora, o que é mais importante, que movido por uma necessidade, ou movido por uma questão mercadológica, o que as empresas estão fazendo e estão caminhando rapidamente na questão do desenvolvimento de novos produtos, que está trazendo uma mudança radical. Veja, vamos pegar aqui um produto que é tradicional, lâmpadas. Lâmpada tradicional existe, a incandescente existe há 100 anos, exatamente igual. Não se mudou. Hoje, o que nós estamos sentindo no mercado? A introdução dos LEDs, que vai trazer uma revolução no mercado e no consumo de energia. O que é mais importante é que ela representa uma mudança. Agora, ela não traz consigo somente a mudança da economia da energia, mas ela vai afetar toda a cadeia produtiva, com processos muito mais limpos e muito mais sustentáveis a longo prazo. Por quê? O processo de produção hoje está concentrado em 2 ou 3 empresas. Com a nova tecnologia, ela vai se espalhar rapidamente. O mesmo fenômeno que nós tivemos com o chip, na área de produção da indústria eletrônica, nós vamos sentir agora no LED
porque é uma mudança muito grande. Então, só para nós não explicar mais, vocês vejam que dentro da área produtiva nós podemos falar, e só para completar, passando um minutinho aí, eu gostaria de lembrar uma outra questão, a questão da participação dos trabalhadores no processo. Antigamente uma empresa tinha 10 níveis organizacionais, hoje nós temos 2 ou 3 níveis. Cheguei a trabalhar numa empresa autogerida por trabalhadores. Isso traz consigo uma mudança de mentalidade que é fundamental no processo da sustentabilidade ou da continuidade a longo prazo. Obrigado, Nakano. O tempo do debate se esgotou. Vamos entrar então às perguntas que estão chegando já via o fórum. A primeira vem do Jorge de São Paulo e pergunta: a sustentabilidade pode mudar a cultura organizacional de uma empresa? Como eu sou coordenador, eu abro a quem quiser comentar, por favor. Quem se habilita? Perazzo. Eu quero habilitar porque ao longo dos últimos 20 anos, junto através da FIDES, Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social, viemos trabalhando sobre justamente estes aspectos nas empresas. Se nós retomamos alguns dos conceitos que foram vertidos, fica muito claro que essa evolução entre balanço social, responsabilidade social empresarial, responsabilidade social corporativa, hoje falamos de sustentabilidade, porque existe a necessidade de enxergar em equilíbrio aqueles elementos financeiros, elementos sociais, elementos ambientais. Este enxergar em equilíbrio quer dizer não assumir aqueles riscos que assumiram muitas empresas, e lembramos da bolha financeira e da catástrofe que foi do ponto de vista social faz 1 ano e meio, 2 anos atrás, nem de empresas que descuidam seu próprio pessoal e descuidam as comunidades onde elas estão inseridas e, evidentemente, do ponto de vista ambiental, sim, queremos lucrar, mas queremos lucrar não a qualquer custo, mas respeitando o meio ambiente e mantendo um planeta habitável para nossos filhos. É evidente que este tipo de temas só pode ser discutido e tem como motor o Conselho de Administração ou o Comitê de Direção da empresa. Isto quer dizer que é fundamental que estes temas sejam discutidos nas áreas de decisão da empresa e comecem a ser um tema constante, não só na elaboração de planos, mas na redefinição de produtos, no redesign, em todos os aspectos de resíduos, de recuperação de produtos não utilizáveis, na cadeia completa de produção. Okay. E isto implica também a participação de todo mundo. Se isto não é uma mudança cultural e uma mudança organizacional profunda, dificilmente sei qual é uma mudança organizacional profunda. Então, eu acho que este envolvimento, esta discussão, que não só implica grandes empresas, Nakano, porque nós falamos 3.100 empresas, são grandes empresas, mas falamos também do empreendedor, do pequeno empreendedor, que os pode utilizar de tudo isto e levar desta forma seu próprio negócio dentro da comunidade. Então, sim, conclusão, a sustentabilidade muda a cultura da empresa, se é tomada seriamente. Obrigado. Temos agora mais uma pergunta que nos vem do Pedro de Campo Grande, que é a seguinte: como começar a avaliar a sustentabilidade das ações de uma empresa? Ou seja, todos aspiram à sustentabilidade, mas como começar a avaliar? Quem gostaria de responder? Antônio, por favor. Bem, eu acredito que começamos a avaliar através das pessoas. Uma empresa, normalmente, a visão que se tem muito é de que empresa é a logomarca, a empresa é o produto, a empresa é a competência dela de estar cada vez mais presente junto aos consumidores. Mas, na verdade, uma empresa, o que é uma empresa? São as pessoas que ela tem. Então, se ela tiver pessoas conscientes, pessoas envolvidas, se existir transparência na comunicação do vértice da pirâmide à base, eu acho que essa empresa estará construindo realmente uma sustentabilidade de longo prazo.
mas é preciso haver o envolvimento das pessoas. É preciso que a cultura faça parte do DNA da empresa. Se isso acontecer, realmente ela estará a caminho da sustentabilidade e avaliando bem os seus avanços e eventuais retrocessos. Obrigado, Antônio. Temos mais uma pergunta que é a seguinte: em que as empresas podem se beneficiar com a sustentabilidade referente a incentivos fiscais ou da legislação? Quer tomar essa bandeira, Mori? Por favor. Eu acho que hoje em dia, na hora que uma empresa, na verdade, ela não seria sustentável se ela não gerasse valor. Não dá para a gente falar numa empresa hoje em dia sem a geração de valor. Ela tem que ter um fator econômico dentro do tripé que foi colocado aqui. Evidentemente, a questão dos incentivos fiscais fazem parte desse processo. As empresas têm que aproveitar todas as oportunidades que o mercado oferece. E essa é uma questão que mais e mais as empresas estão buscando. Por quê? Principalmente em países como o Brasil, que tem uma taxa de imposto extremamente elevada, logicamente que a questão do incentivo fiscal passa a ser uma questão importante. Existe um fator também fundamental que, vejam, que com a questão dos incentivos fiscais e com as oportunidades que se criou, houve a descentralização industrial em São Paulo. Uma grande gama de empresas que estavam em São Paulo e no ABC se localizaram aonde foram para o interior, graças à questão dos incentivos e das oportunidades. Eu acho que, e com isso, se modernizou também os processos. Eu acho que essa é uma vantagem muito grande que as empresas podem aproveitar. Claro, claro. Junto con los incentivos fiscales, hay un otro desafío importantísimo, que es las métricas, a medición de cómo son utilizados los incentivos y su acompañamiento. Cuando la gente habla de incentivos, yo lo que verlo como un inductor, o sea, no como un mecanismo eterno de promoción de las empresas. Por eso, junto con incentivos, es importante esa medición y ese acompañamiento, porque nós, lamentavelmente, não vemos tão comum no aproveitamento dos incentivos que hoje tem no país. Então, gostaria de agregar essa pílula. Mas sem dúvida que o incentivo fiscal deve ser um catalisador do processo e não pode ser eterno. Tem que ser acompanhado. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: para que uma empresa sustentável possa ser realmente chamada de amiga do meio ambiente e preocupada com a sociedade que a cerca, ela deve fazer muito mais do que simplesmente usar papel reciclado ou fazer doações e campanhas em prol do meio ambiente? Essa, Rosa, tem o seu feitio. Tá, vamos ver então. Olha, é verdade, ações superficiais não resolvem nada, elas são uma espécie de maquiagem. O que teria que ser feito e deveria de ser feito é uma conscientização. E a ideia inicial, apesar de ter nascido por um motivo perverso, que é essa ideia dos nossos canibais com talheres, usando talheres, é interessante. O que nós temos que começar é pensar nos canibais. Como assim? Não seria a questão de pensar em reeducação? Ou isso parte do indivíduo e passa para a empresa e esses hábitos são incorporados na vida cotidiana? A pessoa, o funcionário, o diretor, quem seja, sai da empresa e leva para casa essas ideias e traz contribuições de sua casa, ideias de sustentabilidade, claro, porque essas ideias elas já circulam, só que não se dá a devida atenção. Em se dando essa devida atenção, isso passando por um crivo espontâneo e desejável, talvez mudanças realmente aconteçam e esse papel não seja apenas reciclado, ele seja reaproveitado de uma forma consciente e questionadora. Não é qualquer reaproveitamento que vai sendo incorporado e pronto. Que isso realmente contribua, que isso realmente aconteça. Obrigado, Rosa. Temos uma sexta pergunta aqui da Leila de Maceió. Obrigado pela pergunta. Realmente até parece que nós fizemos